Olá! Seja bem-vindo ao canal Farol da Esperança Brasil. Que bom ter você aqui com a gente. Vamos já para o vídeo. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz assim: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eu quero ler em outra tradução: não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vivem para sempre. Amém. Glória a Deus. Precisa pregar? E é uma coisa interessante, irmãos. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Porque nós estamos no mundo. Nós estamos aqui na terra. O Senhor nos deu a terra. A terra pertence aos filhos do homem. E Deus não nos colocou numa terra escassa. Deus não nos colocou numa terra para a gente passar trabalho, passar necessidade. Deus colocou tudo em abundância na terra. E Ele nos deu a terra. E agora o Senhor está dizendo para não amar o mundo, nem o que o mundo oferece. Mas não é o mundo, não é o cosmos que Deus está falando. Ele está falando do sistema que rege o mundo. Do sistema que muitas vezes eu preciso participar. Eu não, né? Mas pessoas participam para poder ter os seus lugares, para poder ter as suas posições. Muitas pessoas vão negociando o seu lugar em Deus, vão negociando a sua vida. E eu quero acreditar, irmãos, que a solução para o mundo não são ideias, são pessoas. Porque o mundo está carregado de ideias. E eu me lembro, quando eu comecei no Senhor, aquelas orações intermináveis, né? A gente orava, né? As pessoas discipulavam a gente para a gente orar, e a gente não só orava, a gente gritava e suava, e era uma coisa tremenda. Mas à medida que a gente vai caminhando com o Senhor, rapaz, as minhas orações têm sido tão silenciosas. Assim, eu acho que Deus coloca orações no seu coração, orações que Ele quer responder. E não é por muito falar. Então, quando for orar, é melhor você ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Ser um coração presente ali no que você quer, no que você está falando, naquilo que Deus quer para você. Melhor é ser contemplativo do que fazer votos de tolo. É muito melhor você gerar um relacionamento com Deus diário, que você não quer resolver tudo em meia hora de oração. Parece que você quer resolver tudo naquela oração para não precisar fazer outra. E não é isso que Deus nos chama para viver. O Senhor nos chama para viver uma vida de relacionamento, irmãos. Uma vida de relacionamento diário, onde tem toques, onde tem votos, onde tem amizade. Se nós tivermos um coração que fala, certamente o céu vai ter mãos que ouvem, porque nós vamos ver o agir de Deus. Não é por muito falar, por muito pedir. Ah, mas a Bíblia diz pedir, pedir. Irmão, não usa a Bíblia para justificar coisas que a gente faz, sabe? Porque a Bíblia tem resposta até para as coisas erradas que a gente faz. A Bíblia ela pode até auxiliar você se você distorcer a palavra. Uma coisa que a gente ouve muito: cair do homem e levantar de Deus. Isso não está escrito, não.
não é? Não, mas a gente tem uma capacidade de ir assim, torcendo a palavra para a gente, para justificar muitas vezes coisas que a gente está fazendo, que Deus está dizendo, não é assim que eu quero, não é isso que eu quero. Glória a Deus. E orando não usei, eu amo vocês. Vocês querem aumento, né? Não? Então tá. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então, se você tem um coração que fala, que as suas intenções falam mais do que as suas palavras, irmão, nesses dias eu creio que olhar para o alto não é suficiente, Fábio, nós temos que subir. Olhar para o alto não é suficiente, nós temos que entrar, nós temos que ir um pouco mais. Ir um pouco mais. Eu estava agora com pastores lá no Rio de Janeiro, no sábado pela manhã, a gente fez um café com pastores lá no Mevan do Recreio, igreja linda, maravilhosa, o pastor Rodrigo e a pastora Priscila, todos os Mevans do estado do Rio estavam lá, foi maravilhoso. E uma das coisas que eu estava ensinando era sobre isso, sobre a paternidade de Deus, que não tem a ver com a profundidade do poço, mas tem a ver com a pureza da água. Às vezes a gente quer falar de coisas profundas. Você sabia que Adão voava? A gente quer tirar coisa que às vezes não tem nada a ver, não influi, não contribui, nem auxilia. Ou seja, não tem nem adjetivos para lhe conjugar. Mas a gente quer mostrar às vezes que sabe, que vai falar de uma coisa que a gente nunca ouviu. E às vezes não é a profundidade do poço que vai matar a sede das pessoas, mas é a pureza da água. É a pureza, aquele evangelho simples e sadio. Aquele evangelho simples de um Jesus ressuscitado, que vai voltar um dia, coisas práticas que nós já sabemos e nós ficamos procurando. Nós ficamos procurando coisas, como eu disse, que não influi, não contribui, nem auxilia. Então a maneira mais sadia de se possuir a terra, irmãos, a terra que é nossa, é primeiro possuir o céu. A maneira mais saudável de possuir aquilo que Deus nos entregou. Mas o senhor acabou de dizer que não é para amar o mundo. Não, é para você amar a terra, sim. Ama a terra que Deus te deu, porque Deus ama tanto essa terra que se fez homem e habitou entre nós. Veio para restaurar essa terra. E hoje eu estava lendo 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz: vai permanecer essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. E aí eu comecei a pensar que o amor, ele gera as condições para você viver. Eu acho que, eu não sei, né? Mas deve ser muito difícil uma pessoa viver e continuar a vida sem amor. O amor, ele gera condição, a esperança, ela gera probabilidade, e a fé gera as possibilidades. Mas a maior, diz que o que vai permanecer dos três, o maior é o amor. Então Deus tem um plano para a minha vida, pastor. Claro que tem. Deus tem um plano para a minha vida. E Deus tem uma agenda para cumprir esse plano. E nós estávamos aqui no CTM, na reunião do CTM, com os nossos irmãos que trabalham aqui no Ministério Mevan, que servem aqui, irmãos queridos. E foi dito aqui naquele dia que muitas das pregações de hoje, o que é que acontece? Elas não alcançam mais as pessoas dessa geração. Por quê? Porque a cultura está mudando muito rápido. As coisas estão mudando muito rápido, e parece que as pessoas não encontram só nas pregações um alívio, não encontram um consolo, não encontram um destino. Parece que tem que ter coisas a mais. Eu não estou dizendo que nós não temos que ser treinados, irmãos. Nós precisamos ser treinados naquilo que nós fazemos. Por isso você estuda, por isso você se forma numa faculdade, para vencer no mundo. Mas você pode vencer no mundo e não vencer ao mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então vencer no mundo é uma coisa, vencer o mundo é outra.
Se prepare, estude, mas cuide com o seu comportamento, com a sua conduta como cristão. Por quê, pastor? Porque pior do que ter uma conduta errada é ter uma doutrina errada. Às vezes a pessoa chega na igreja com uma conduta totalmente distorcida, mas quando ela começa a receber o evangelho de Jesus, ela vai mudando o comportamento. Aquele que mente, a Bíblia diz, não mente mais. O que enganava, não engana mais. O que roubava, não roube mais. Porque a sua conduta era assim, mas agora que ele está sendo doutrinado pelas Escrituras, se ele tem uma conduta errada, mas ele aprende o ensino certo, ele mudará de vida. E nos últimos dias eu penso que um espírito de engano está vindo sobre aqueles que não amam a verdade. Pessoas que não amam a verdade de Cristo, irmãos, elas estão sendo bombardeadas por um espírito de engano. Enganando acerca de criação de filhos, enganando acerca de casamento, enganando acerca até de ganhar dinheiro. E como a gente serve a Deus, a gente acha que está imune desses ataques do inferno, das trevas. Nós não estamos imunes, irmãos. Por isso nós temos que cuidar. E não desvie seus olhos da profecia, não desvie os seus olhos das Escrituras. Por quê, pastor? Porque a profecia não é só para você estudar sobre Israel, não é para você estudar sobre acontecimentos que estão por vir. Não, a profecia é para tirar a gente só da informação e nos ensinar a viver nos próximos dias. Profecia não é para informar o que precisa dizer, mas formar como se precisa viver. Você está pegando isso? Não é só para informar o que eu preciso dizer, mas para formar como eu preciso viver. Porque se eu não viver pelas Escrituras, irmãos, certamente eu vou viver por outra coisa. Certamente eu vou viver por outra coisa. Então a nossa busca é produzir em nós uma consciência da presença de Deus. Por isso nós precisamos cultivar esse lugar da presença de Deus na nossa casa, no nosso trabalho. Quando nós percebemos que está difícil de continuar, irmão, para tudo. Vai buscar uma consciência sadia da presença de Deus. Senhor, vem aqui. Senhor, me abençoa. Senhor, me dá vitória. Ah, meu Deus. João capítulo 3, versículo 19 diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E nós queremos ser luz em meio às trevas, mas ainda queremos ser amados pelos homens. Irmãos, se você brilha em algum lugar que não tem luz, certamente você vai ter seus problemas. Não se esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha. É Deus que te coloca no alto para que você ilumine todos os que estão na casa. E hoje eu estava lendo lá em casa, aquele horáriozinho ali, das 10, 10 e meia, até umas 2 e meia da tarde, aquele horáriozinho ali, que é o meu lugar. E o Senhor me fez uma pergunta. Eu disse, Senhor, me mostra as coisas, me mostra, deixa eu ver, eu quero ver mais, eu quero saber mais. O Senhor me disse assim, por que você quer ver aquilo que não te é lícito possuir? Tem coisas que eu não quero mostrar, Luiz, porque não é lícito você possuir. Eu quero mostrar aquilo que é para você ter. Eu quero mostrar aquilo que vai ter, você vai ter, e através da sua vida também vai tocar a vida de pessoas. E o Senhor me deu essa palavra, 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, nem a forma que o mundo convive, nem a forma que o mundo conduz as coisas, porque quem ama o mundo, quem ama esse sistema, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo e as suas concupiscências vão passar, irmãos, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. E você vai perceber uma coisa, que é a inclinação da carne. A inclinação da carne convida você para passear por lugares de imoralidade. A inclinação da carne convida você para passear em lugares de imoralidade. Depois disso, você vai fazer o quê? Você vai ficar com a consciência pesada e um coração distraído. Por isso nós estamos lidando com uma geração de consciência pesada e coração distraído.
Homens e mulheres que o coração parece que não está no lugar em Deus. Meu Deus, tem dificuldade de arrependimento. Porque não se trata de fazer coisas erradas, irmão. Se trata de não ter achar o caminho para voltar. Porque o coração está pesado. E a consciência está pesada e o coração está distraído. Irmão, consciência pesada e coração distraído tem sido fundamentos para muitas pessoas nessa geração. E olha, são pessoas boas. São pessoas boas. E quer saber, elas amam a Cristo, mas elas não encontram o caminho de volta. Sabe Esaú, quando quis voltar, e a Bíblia diz que ele não achou o caminho de volta, que mesmo em lágrimas ele não conseguia achar o caminho de volta. Porque para achar esse caminho de volta, você tem que ter uma consciência livre e assumir e dizer: eu errei, eu desejei ver coisas que não me são lícitas possuir, eu desejei ter coisas que não me são lícitas possuir, eu queria coisas que não eram para mim. E o coração ficou pesado e a pessoa não acha mais o caminho de volta, porque nós temos dificuldade de renunciar a essa curiosidade. Porque a gente tem dificuldade de renunciar a essa curiosidade de querer experimentar uma coisa que não é para nós. Eu vou tentar dizer para você, é porque muitas vezes nós não valorizamos o que temos. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tu tens, eu vou repetir, para que ninguém tome a tua coroa. Aquilo que Deus te entregou é de grande valia. Quantas pessoas gostariam de andar no nível de revelação que você anda? Quantas pessoas gostariam de carregar o que você carrega? Meu Deus, às vezes você ora e acontece, você levanta a mão e acontece, você fala e acontece. E muitas vezes nós não valorizamos isso. A gente diz: vou lá, dou uma pecadinha e volto, Jesus vai me perdoar, porque Deus é Deus de graça. E o Senhor disse: não se trata de perdão, eu perdoo você antes de você pecar. Antes de você pecar eu já te perdoei. É que eu esperava que você valorizasse aquilo que eu te entreguei. Eu esperava que você valorizasse aquilo que é teu. Meu Deus, quantas pessoas gostariam de andar nesse lugar que você anda, de falar e ouvir a Deus, de ler na Bíblia coisas que ninguém entende, Deus, pum, e você nem estudou para isso. Sabe o que nos falta é valorizar a carga que nós temos. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Sabe o que acontece? Se a mosca morta, ela cai no perfume do perfumista, diz as Escrituras, ela exala mau cheiro. Sabe o que eu aprendo aqui? Que um pouquinho de coisa ruim estraga muita coisa boa. Valoriza, irmão, valoriza isso. Não deixa a mosca morta, tampa o perfume, fecha a garrafa. E quanto mais cheio você for, mais você vai ter que blindar o que você carrega. Mais, blinde o que você carrega. Não tente negociar com as trevas. Não negocie com as trevas. Ah, mas depois Deus me perdoa. Claro que Ele perdoa. Não se trata de perdão, se trata de autoridade, irmãos. De perder aquele lugar. E o coração fica distraído, vagando. A consciência fica pesada e a gente quer voltar. E o pior, ama Jesus. Ama Jesus. Eu não estou falando de pessoas más, eu estou falando de boas pessoas, de homens e mulheres íntegros que amam a Cristo, mas que não valorizam mais o que têm. Ah, meu Deus, porque nós temos dificuldade de renunciar a esta curiosidade? Porque essa saída alegre, ela pode resultar em um regresso muito triste. Uma das palavras que tem pesado no meio da igreja do Senhor Jesus, eu não falo aqui do meu eu falo da igreja de Jesus, é nada a ver.
Nada a ver, o que tem? Nada a ver. Não é, irmãos, não é que não tem nada a ver. E às vezes não tem nada a ver mesmo, irmãos. Mas é pelo lugar que Deus te colocou, pelo lugar que Deus te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele tirou você de um lugar e levou você para o outro. Ele diz: por que você quer voltar lá? Por que você quer voltar lá? Sansão passou, tinha um leão, ele rasgou o leão no meio. Quem lembra disso? Ele rasgou o leão no meio, foi lá, fez a tarefa dele. Quando ele volta, o que é que tinha dentro do leão? Uma colmeia de mel. Sansão senta e vai comer o mel. Deixa eu te dar um conselho: não volte para comer mel de leão que você já matou. Já matou o leão? Não volta para comer mel ali. Já matou o leão? Não volta para comer mel. Crie muros de proteção. Neemias, se o muro for baixo, bota a guarda aí com a espada. Se o muro é baixo aí, bota a guarda aí. Não come mel de leões que você já matou, de coisas que você já venceu. Você já venceu, você não precisa voltar lá. Porque aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Aleluia. Nesses dias Deus está separando aquilo que é daquilo que parece ser. O que é está sendo separado daquilo que parece ser. E se prepare, nós nunca teremos alegria e prazer seguros sem testemunho da boa consciência. Guarda isso, escreve isso, guarde isso. Nós nunca teremos alegria e prazer seguro sem um testemunho da boa consciência. Se a consciência começa não faz. Amém? Ah, mas eu sei, pastor, eu sei, eu também sei. Saber sem o temor de Deus não edifica. Todos nós temos desejo natural de saber. Todos nós, e é bom saber, é bom estudar. É bom demais. Mas o desejo desordenado de saber, ele pode gerar distração e ilusão sem temor. E quando ele é desordenado, quando é que ele é desordenado, pastor? Quando esse desejo não está ancorado no temor. Irmãos, há muitas palavras não satisfazem a alma. Eu sei o que eu estou falando para você. Eu leio, estudo, leio, estudo, escrevo. E às vezes fadiga. Por isso eu não posso entrar nesse lugar sem temor, estudando e temendo. As muitas palavras elas não satisfazem a alma, mas uma palavra de Deus, querido, ela refrigera seu espírito. Uma declaração de Deus, ela gera uma consciência pura, que aí você começa a pensar, plenamente eu confio no Senhor. Uma palavra que você não sabe. Se eu fosse te dar um recado hoje, eu estou falando muitas coisas baseado no que eu recebi hoje enquanto escrevia, enquanto lia. O que eu vou falar é contraponto de muitas coisas que nós vivemos hoje, de muitos ensinos que nós vivemos hoje. Você é o sonho de Deus, você é o maior de Deus, você é tudo isso mesmo. Mas não considere ninguém mais fraco do que a ti mesmo. Não considere ninguém mais fraco, mais vulnerável do que a ti mesmo. Se tiver que considerar alguém fraco, considere você. Então o poder de Deus se aperfeiçoará na tua fraqueza. E quando tu estás fraco é que tu estarás forte.
não se firme na força. Foi o que Sansão viveu. Aí veio os filisteus, Sansão, me levantarei e sairei como das outras vezes. Mas a Bíblia diz, mas não sabia ele que o Senhor não estava mais com ele. Dalila cortou suas tranças e disse, olha, aí veio os filisteus. Ele disse, me levantarei e sairei como das outras vezes. Mas a Bíblia diz, vírgula, mas não sabia ele. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse, consigo mesmo sairei, ainda esta vez como dantes me livrarei. Ponto e vírgula. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Cara, eu acho que deve ser muito difícil perder o Senhor. Eu acho que deve ser muito difícil perder a presença de Deus, porque o coração fica pesado, a consciência fica pesada e o coração distraído. Deve ser muito difícil. Às vezes a gente fala umas coisas que não deve, já fica ruim. Eu não estou falando de um problema, de uma queda. Eu não estou falando disso, irmãos. Eu estou falando de uma vida que não considera aquilo que tem, que não considera. Irmãos, o nosso juízo e a nossa opinião às vezes nos enganam. Às vezes eu quero saber coisa que Deus diz, não é para você saber agora. Por quê? Porque eu não levo em conta o tempo da ignorância. O seu desejo de saber, para quê? Para depois você ser julgado por aquilo que você já sabe? Então é melhor você não saber agora, deixa para saber no tempo certo. Tem coisas que Deus não fala agora, vai falar depois. O que eu faço agora tu não entendes, mas tu entenderás depois. Queridos, eu não estou dizendo que você não deve aprender, eu estou dizendo que aprendendo, sabendo, você se tornará responsável por aquilo que você já sabe. Então, em muitos casos, se eu não quero mudar de vida, é melhor eu nem aprender. Se eu não tenho vontade de mudar comportamentos, trazer a consciência para a cruz, é melhor eu nem querer aprender, porque eu vou ser responsável por aquilo que eu estou aprendendo. Então deixa eu te dar alguns conselhos. Quanto mais simples de coração e mais puro de consciência, mais você entenderá a vontade de Deus para a sua vida. Quanto mais simples de coração e mais puro de consciência. Mas como nós vamos falar de uma coisa dessa hoje, de uma geração que quer tudo no fast food, que quer tudo rapidinho, que quer tudo do jeito que tem que ser, que está todo mundo, é uma corrida, estamos correndo, todo mundo, quem vai chegar primeiro, quem vai ter mais, quem vai possuir mais, quem vai fazer mais, quem vai ter. Aí chega alguém e diz, olha, você precisa ter um coração simples e uma consciência pura. Às vezes, irmãos, nessa corrida, desse frenesi, principalmente gospel, às vezes a gente não sabe que a gente vai matando processos no caminho, vai destruindo a nossa consciência, destruindo a pureza de Deus na nossa vida. Eu estou conseguindo ser claro, irmão? Porque Deus falou muito comigo hoje sobre essa pureza, sobre essa coisa gostosa, o espírito puro, singelo e constante. Ele não se distrai em meio a muitas ocupações. Ele faz o que ele precisa fazer, mas ele não se distrai em meio a muitas ocupações, porque ele faz tudo para honrar a Deus, sem buscar em coisa alguma o seu próprio interesse. Faça tudo para honrar a Deus, querido. Seja na igreja, no negócio, seja na família. Honre a Deus. Honre a Deus. Chegai-vos ao Senhor e Ele se chegará a vós. Honre a Deus no que você faz. E certamente, quer saber, ninguém tem culpa. Ninguém é culpado dos nossos fracassos. São decisões que nós tomamos erradas. São coisas que nós não fazemos. São coisas que nós não andamos naquilo que Deus nos chamou para andar. O combate mais rude da sua vida é vencer você mesmo. O combate mais difícil da minha vida é vencer Luiz Hermínio, irmão.
Eu não gasto tempo, Dudu, falando dos outros, perdendo tempo para falar mal dos outros, para atacar a atitude dos outros. Não, eu sempre estou me discipulando a mim mesmo para saber se a minha consciência está limpa, se o meu coração não está distraído, se eu não estou querendo ver coisas que Deus não quer me dar, se eu não quero entrar em lugares que Deus não tem para mim. Certamente, se eu entrar em lugares que Deus não tem para mim, eu vou deixar de entrar no lugar que Ele tem. Então o que eu faço, pastor? Para tudo, bota o carro no ponto morto, liga o pisca-alerta, irmão, senta ali, segura no volante e faz uma oração. Deus, para onde nós estamos indo? Para onde o Senhor está me levando? Davi sabia disso no Salmo 139, quando ele disse, eu já ensinei sobre o Salmo 139 para vocês, não foi? Vai para casa, lê 21 dias antes de dormir, pausadamente, em voz alta. Davi, ele ensinou: para onde eu me irei do teu espírito, para onde eu me esconderei da tua face? Se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu descer a fazer a minha cama no abismo, lá tu estás. Nem as trevas são escuras para ti, porque as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Tu me conheces desde quando eu não era nem formado no ventre da minha mãe. Os meus ossos ainda não eram formados e tu já sabia quem eu era. Então é para esse cara que eu tenho que perguntar quem eu sou. Eu não posso querer ser aquilo que eu não sou. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e quão é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse escabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e contra os teus inimigos falam malícias. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Eu não abomino os que contra ti se levantaram. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Tá bom, não vou ler mais não. Leia o Salmo 139. O alvo de Deus é você, sim. Mas o seu alvo não é o outro, é Deus. O seu alvo não é a vida alheia, é Deus. Olha para Deus e peça para Ele: Senhor, me ensina, mostra para mim os meus amores, mostra para mim as minhas intenções. Querido, o conhecimento que tens de ti mesmo é o caminho mais certo para Deus do que a tua vasta pesquisa de quem Ele é. Você passa tempo pesquisando para saber quem Deus é, e Deus diz: conheça a ti mesmo primeiro. Olha para ti mesmo, vai buscar a ti mesmo. Vai buscar, vai me achar, você vai me encontrar, você vai me achar. Mas para de olhar para tudo e para todos e olha para ti. Olhando para ti, tu vais me achar. E tu me achando, tu vais descobrir quem tu és. Muitos estudam mais para saber do que para viver. Eu preciso viver, irmão, a vida que Deus tem para mim. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso nós estamos lidando com pessoas que sabem muito, mas colhem poucos frutos. Nós estamos numa geração de pessoas que sabem muito, mas colhem poucos frutos. Aleluia. Veja bem, eu não estou pregando contra ensino, até porque nós estamos começando terça-feira teologia aqui. Porque nós queremos ajudar você a se descobrir. Descobrindo Deus, você vai se descobrir, irmãos. Aleluia. Empregue sua diligência em tirar todos os vícios da sua vida e implantar virtude aí. No lugar dos vícios, coloque virtude.
coloque virtude. E para de ficar ventilando questões inúteis de pessoas que não tem nada a ver. Cuida da sua vida, irmão. Cuida da sua vida. Tem pessoas que falam, sabe, dá vontade de dizer para elas, dá vontade de dizer assim, ó, se eu te der um gato, tu cuida das 7 vidas dele, deixa a mim em paz. Eu vou te dar um gato para você cuidar das 7 vidas dele. Porque parece que, sabe o que é isso, irmãos? É uma geração que tem dificuldade de resolver seus problemas e acaba escondendo os seus problemas enquanto fala do problema dos outros. Que tem dificuldade de pedir perdão ao seu Deus. E é só levantar as mãos, irmãos, e Deus me perdoa. Me ajude a não fazer mais isso. Ele vai te ajudar. Ele vai te dizer, nós estamos juntos. Porque no dia do juízo, Deus não vai perguntar o que você leu, o que você fez, mas o que fizemos com aquilo que nós sabíamos e não fizemos nada. Me preparei, estudei, agora eu sei o que Deus quer de mim e eu não faço nada com isso. Oh meu Deus, a maior descoberta da minha vida foi descobrir que Deus ia me usar. E sabe o que eu fiz a partir disso? Eu comecei a me preparar para isso, Saulo. Eu não digo que eu já alcancei, mas eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo porque por Cristo fui alcançado. Eu fui alcançado por Cristo para poder alcançar aquilo porque fui alcançado. Eu não digo que eu estou pronto, eu não digo que estou perfeito, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que eu fiz na imaturidade, que eu fiz na falta de sabedoria, na ignorância, que eu fiz e, aleluia, eu me lembro uma vez que eu fui expulsar um demônio, a mulher cuspiu em mim, eu cuspi nela também. Eu era ignorante, não sabia. Eu pensei que eu estava brigando com a mulher. Não, eu estava brigando com o demônio que estava ali, naquele corpo. Ela dizia, eu te odeio, eu dizia, eu também. Uma vez, não vou falar não. Uma vez, estava expulsando uma pessoa que estava possessa. Aí a pessoa, o diácono que estava com a gente, tadinho, ele recém-convertido também, e já era diácono. Aleluia. E aí ele foi lá e buscou um copo d'água para ela. Aí ela pegou a água assim, ele era um homem, pegou a água e jogou em mim. Tchau, te odeio. Eu disse, enche um copo d'água para mim agora. Eu não sabia, irmão, ignorante. Eu achei que aquilo era autoridade. Eu disse, eu tenho autoridade. Bateu, levou. Mordeu, vai morder. Uma mulher mordeu meu braço, eu mordi o braço dela também. Ignorante. Não sabia. Eu acabava os cultos da manhã. Então, daí eu joguei o copo d'água na mulher, no homem. Joguei também. Glória a Deus. Glória a Jesus. Venci. Não é? O demônio saiu, irmão. Água ungida. Glória a Deus. A gente ignorante, não sabia. Tinha tanta vontade, mas não tinha instrução. Mas à medida que a instrução foi entrando, o Saulo também tem umas histórias dessa triste. Saulo, tem umas histórias tristes lá também, não tem? Claro que tem. Eu estava junto. Mas à medida que a instrução foi entrando, que o conhecimento foi vindo, que o entendimento foi clareando, irmãos. Irmãos, se eu jogar o copo d'água hoje, se você pegar o seu filhinho no colo, uma criança, e ele fazer xixi em você, você dá risada, até filma, bota no stories.
estava aqui com a criança e fez xixi. Mas se é um adulto que baixa as calças e faz xixi em você, oi, irmão, nós já estamos crescendo um pouquinho. Não dá para viver as mesmas coisas que a gente viveu. Não dá para amar. Eu tinha tanta vontade de ser a maior igreja da cidade, de ser o maior pregador do mundo, de ser o cara mais reconhecido mundialmente. Hoje não. Eu só quero... Na realidade, os melhores tempos que eu passo com Deus não são quando as câmeras estão ligadas. São quando eu estou sozinho com Ele. Aí, o problema é que a gente pega aqueles momentos que está sozinho com Ele, vem aqui, prega e liga as câmeras. Aí quando joga na internet, quem não passa tempo sozinho com Ele não entende aquilo. E começa a julgar a gente por aquilo que a gente disse. Então eu creio assim, sabe? Que não é o quanto bem falamos, mas o quanto honestamente nós temos vivido com o Senhor. O quanto honestamente. Meu amigo, escreve aí. E se eu pedir para você escrever, você pode escrever que você vai precisar disso. Não esqueça disso que eu vou te dizer. Que passa muito depressa a glória deste mundo. A glória deste mundo, ela passa muito depressa. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, eles permanecem para sempre. A glória deste mundo vai passar, irmãos. Ela vai passar, o seu auge vai passar. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, eles permanecem para sempre. O que você não vai perder é a autoridade que Jesus te entregou. Mas é uma autoridade que deve vir por integridade, não por manipulação. A autoridade suprema sempre foi Deus. As outras são todas autoridades delegadas. Quando Deus te dá autoridade para fazer alguma coisa, para viver alguma coisa, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que prestar conta da autoridade que nos foi delegada. E quando eu falo disso, irmão, de viver uma vida correta, eu me lembro, sabe de quem? De Samuel. Depois você lê 1 Samuel capítulo 12. Se eles botar aqui, eu vou ler para vocês. 1 Samuel capítulo 12, versículo de 1 a 5. Está escrito assim: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes um rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cãs. Cãs é cabelo branco. E meus filhos estão convosco. E meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir o que com ele os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então responderam: Em nada nos desfraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Cara, que caráter libado. Quando o povo perde um rei, Samuel diz: Por que vocês querem um rei? Eu fiz alguma coisa errada? Eu roubei vocês, eu defraudei vocês, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O povo disse: Não, Samuel, Deus é testemunha que você não fez nada disso. Irmão, Samuel chegou no final da carreira e perguntou para aquele povo: Vocês têm algo contra a minha integridade? Autoridade gerada pela integridade é terminar bem, não é começar bem, irmãos. Então diga para quem está do seu lado: não terminou ainda dá tempo para nós. Dá tempo para nós, ainda não terminou, irmão. Nós vamos colocar nossa vida na presença de Deus, irmãos, dá tempo para nós.
Quantas coisas você sabe, quantas pessoas você sabe que começaram bem e terminaram mal? Quantas pessoas foram terminando, se perdendo, perdendo a autoridade? E como é que eu perco a autoridade? Primeiro, defraudando, ou melhor, usurpando, defraudando e distraindo. Como isso, pastor? Usurpação, o que é? É exercer uma função sem legitimidade. Às vezes eu quero exercer uma coisa que Deus não tem para mim. Exercer uma função sem legitimidade é usurpar. O que é defraudar? É gerar expectativa que não pode ser suprida. Eu gerar um povo uma expectativa que eu não posso suprir. É eu prometer coisas que Deus não vai me usar para fazer e nem Deus está a fim de dar. Isso é defraudar. E distrair, você já sabe a tradução da palavra. É distrair uma geração com um evangelho almático. Distrair uma geração que é apaixonada pelo mundo. Que como se o mundo não me desse nada, essa pessoa está em pecado. Por que todo mundo prospera e você não? Você deve estar em pecado. Por que dá certo para todo mundo e para você não? Você deve estar mal. As conquistas. Quem não conquista não tem lugar na fila. Irmãos, eu vou ter que devolver ao Senhor tudo que o Senhor me entregou. Tudo que o Senhor me entregou eu vou ter que devolver ao Senhor. Eu não posso reter. Se nós retermos isso, se tornará um ídolo na nossa vida. A unção retida vai se tornar um ídolo na sua vida. O dom retido vai se tornar um ídolo na sua vida. A riqueza retida vai se tornar um ídolo na sua vida. Tudo que Deus te entregou tem que correr, tem que movimentar, tem que fluir. Seja fama, seja glória de homem, seja riqueza, seja dons. Tudo tem que passar por você e continuar. Eu preciso estar livre para receber de novo. Eu preciso estar disponível. E quanto mais eu solto, mais Deus me entrega. Eu já falei trocentas vezes aqui que nós somos um rio, não somos uma represa. Quando as águas dele vêm, irmãos, e passam pela gente, elas vão romper todos os fundamentos errados. Todas as estruturas erradas vão romper com as águas de Cristo. Por isso as águas de Cristo precisam passar pelas nossas vidas. Eu vivo no mundo, eu amo a minha cidade, eu amo o meu estado, eu vinha dentro do avião agora conversando com pessoas que estavam vindo morar em Itajaí. Estavam vindo morar aqui em Itajaí, dizendo, eu amo Santa Catarina. E eu disse, olha, eu sou suspeito a falar porque eu amo Itajaí. Adão e Eva moravam ali. Deus tirou eles e colocou a gente. Eu amo meu estado. Eu amo, irmãos. Eu amo minha nação. Eu amo o Brasil. Mas eu não amo o mundo. Eu estou procurando descobrir mais sobre o céu do que sobre a terra. Eu estou procurando saber mais as coisas da eternidade do que sobre a terra. Quando as águas dele vêm, ela rompe todas as estruturas. E é tão interessante que você põe a mão em qualquer lugar, você deixa a impressão digital, mas na água a sua impressão digital não pega. Porque quando Deus está funcionando, não tem a sua mão, não tem a sua vontade. Quando é Deus que está fazendo, você não tem a sua vontade ali no meio. Não adianta, quando o rio de Deus está correndo, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalado. Esse rio está correndo, ninguém pode parar um rio que corre de baixo para cima. Ninguém pode parar. Amém, irmãos? Você vai ver muitas pessoas na Bíblia, por exemplo, em Saul. Saul não se perdeu porque foi servir outros deuses. Saul se perdeu porque serviu os ídolos do seu coração. A soberba, o orgulho, a prepotência, a ganância pelo poder. Nós que pregamos o evangelho, nós que temos ministério, o que me faz, me perguntaram esses dias, o que te faz permanecer? Como que eu faço para permanecer no ministério? Eu digo, mantenha a chama acesa.
Mantenha a chama acesa, sopra, não deixa apagar o pavio que fumega. Aquele dia que você não chorar, coça os olhos até chorar de novo. Aleluia, não perca a paixão pelo que você está fazendo. Não perca a alegria de ser um salvo. Não perca a alegria de ser um salvo. Se você não tiver alegria momentânea, alegria por causa das circunstâncias, você diz, mas eu sou salvo, aleluia, glória a Jesus. Ai, irmão, se tem uma coisa que me incomoda é o dia que eu não choro. Para que você tem que chorar? Eu não sei, eu tenho que chorar. O dia que não tem uma revelação fresca. Sabe, não é bom ter uma revelaçãozinha fresca, Lu, não é bom. Meu irmão, a credencial do ministério é a revelação. A credencial do ministério, Mateus, é a revelação. Aquela coisa que você já estudou 200 vezes, mas naquele dia você lê o negócio, buga dentro de você. Essa é a credencial do ministério, diácono. É a revelação que gera identidade, que gera autoridade, que gera o serviço. A oração que vem a revelação que vem pela intimidade da oração. Alguém já disse isso. Se você parar de orar 3 dias, você vai perceber. Se você parar de orar por uma semana, sua família vai perceber. Se você parar de orar por um mês, o mundo vai perceber. Então não desconecta nunca, querido. Fica conectado aí. Quando você perceber que você quer muito uma coisa visível e palpável, não está errado não, é seu, Deus te entregou. Mas não deixa nada disso roubar você do Senhor. Você pertence ao Senhor. Toda revelação elas tem que estar submetida à vontade de Deus. Toda revelação que Deus te dá, não ature fora dessa esfera de atuação. Foi por isso que Saul perdeu o trono, porque ele queria funcionar fora da esfera de atuação. Então eu quero deixar essa palavra para você hoje. Eu sei, irmãos, eu sei que nós estamos lidando com continuidade. Hoje, quando o pastor Jaime chamou as crianças aqui, estava olhando para as crianças, bibliazinha na mão, estudando. Irmãos, essas crianças, elas não são ovelhas do pastor Jaime, elas são suas ovelhas. É os pais que conduzem isso, querido. Quantas crianças, quantas pessoas, quantos homens e mulheres estão sentados aqui na minha frente, assistindo pela internet, meu Deus, com tantas coisas, com tantas feridas emocionais, que foram, desde criança, marcadas na sua vida. Irmão, é incrível, você vai tratar de um pastor, eu trabalho muito com pastor, você vai tratar de um pastor que hoje está tendo dificuldade em algumas áreas, irmão, você já vai direto na veia. Ele teve problema com os pais, ele teve dificuldade. Pelo menos 5 ações que aconteceram na sua infância, na sua juventude. Aí você diz, nada a ver, esse é o problema, nada a ver. Coisas que não foram curadas, o cara aceitou Jesus, o espírito dele está pronto, mas a alma não se encontrou ainda. A alma não se encontrou ainda. Porque se precisa de uma revelação das Escrituras, irmãos. A rejeição, o abandono, a traição, a humilhação, a injustiça. Irmão, eu citei 5 aqui: rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. Crianças, adolescentes que sofrem isso, certamente quando elas vão crescendo, para aprender a lidar com essas dores, elas vão criando máscaras para se proteger, escudos para se proteger, e elas se tornam impermeáveis. A gente não consegue tocar muitas vezes com o relacionamento. Você vai perceber que uma criança que sofreu rejeição na infância, quando ela chega na vida adulta, isso produz nela rebeldia nas decisões. Ela não aceita não, nunca. Nunca, por quê? Por causa da rejeição. Tem sérios problemas de relacionamento, vitimismo, se sente vítima de tudo, não luta por aquilo que é seu. Uma criança que sofre injustiça, um adolescente que sofre injustiça, quando ele chega na vida adulta, ele produz uma máscara de escapista,
Ele não vai querer aparecer, ele tem medo do sucesso, medo da fama, medo de tudo que Deus pode fazer por ele. Ele está sempre se esquivando. Deus quer empurrar para frente e ele está escondido lá atrás. Algumas tendências que Saul viveu aqui. O rei Saul, acharam ele, estava escondido no meio das bagagens. O abandono. Crianças que foram abandonadas, adolescentes que foram abandonados, e às vezes abandonados pelos pais que vivem na mesma casa. Produz o quê? Dependência emocional. Ou seja, alguém está sempre me devendo algo. Criança que sofre humilhação na infância, o que é que produz na sua vida adulta? Pessoas que se tornam rígidas, perfeccionistas, pessoas que têm rompantes de ira. Por quê? Porque sofreram humilhações na sua infância. Aí, crianças que foram traídas na infância, que sofreram traições na infância, na adolescência, se tornam competitivas ao extremo. Competitivas ao extremo, só amam através do serviço. E onde é que eu acho essas descobertas, irmãos? Em mim mesmo. Quando eu sou ministrado por alguém que entende do assunto, ou quando eu vou para o colo de Deus, Deus vai lá e me ajuda e diz: Luiz, eu vou te ajudar com rejeição, por isso você tem dificuldade nessa área. Mas eu digo: Senhor, eu oro, eu jejuo, eu sou pregador, Senhor, eu não tenho tempo para ficar, não, eu não tenho feridas emocionais, porque eu sou pregador das multidões, o senhor não me conhece, não, o senhor nunca foi no meu culto, eu sou apóstolo. E o senhor diz: mas você tem problemas na rejeição, você teve problemas de abandono, você teve problemas de traição, de humilhação, você foi humilhado, você teve problemas de injustiça. E agora imagina se esse cara não é curado com o microfone na mão. Em vez de ele transmitir vida para as pessoas, ele transmite o quê? Dor, dependência emocional. Não tem coisa mais desastrosa na igreja do que alguém doente com o microfone na mão, irmãos, que não foi tratado, não foi restaurado, não foi conduzido. Mas o Senhor está dizendo: aqueles que fazem a minha vontade, eu vou tirar você desse lugar, você vai permanecer em mim e eu vou permanecer em você. Quantas coisas que a gente pensa: o que é que acontece comigo? Eu vou, e depois chega num certo ponto, eu não consigo transpor, eu não consigo furar essa bolha. Por que que eu vou até um lugar e chega ali eu recuo? Vai, irmão, mergulha mais fundo. Aleluia. Chegou um peso aqui agora, não ficou um peso de temor? Não chegou aqui um peso de temor? Você está sentindo aí? Meu Deus, dá até sono. Porque são coisas que a nossa alma não gosta que a gente toque. Mas dá uma voz de comando para a sua alma: quieta-te dentro de mim, porque tu ainda o louvarás. E eu garanto para você uma coisa: se não fosse o Espírito de Deus nas nossas vidas, nós estamos perdidos, irmãos, perdidos. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Você recebe essa palavra, meu irmão? Que bom que você ficou até o final do vídeo. Nos diga, o que foi que mais te chamou a atenção nessa mensagem? Não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Muito obrigado e Deus te abençoe.